Olá! Hoje nós vamos então começar o estudo das ondas. Como é que nós podemos definir a onda? A ideia é olhar a coisa real. A onda é um abalo, uma perturbação que acontece em um meio qualquer. Evidentemente, como nós vamos ver que existem alguns tipos de onda que podem não estar vinculados ao meio material, nós podemos também dizer que a onda é a energia que se propaga. Então, cuidado, a ideia da onda é a ideia da energia se propagando. Não é uma matéria se propagando, é a energia. Por exemplo, quando você vê uma onda do mar chegando, por exemplo, numa praia, não significa que a água esteja se movimentando, é a onda que está se movimentando. A água, ela, entre aspas, está fazendo um movimento oscilatório sem grande deslocamento. Observe que essa ideia já vai ser o princípio básico no nosso estudo de ondas. Então, vamos ver as ondas transversais. Imagine que eu tenho uma corda e eu vou fixá-la numa das extremidades. Minha mão está aqui. Eu vou produzir nessa extremidade um abalo. Eu vou subir e depois descer a mão. Observe o que acontece. Concordam comigo que os pontos da corda não estão caminhando? Porque se eles estivessem caminhando, daqui a pouco toda a corda estaria aqui e na minha mão não sobraria nada. Quem está caminhando é a onda. Então, observe, a velocidade de propagação da onda está aqui. O que está acontecendo, então, é que enquanto a onda caminha assim, os pontos do meio, no caso a corda, estão oscilando para cima e para baixo. Podemos, por exemplo, mostrar isso num desenho perfeitamente para vocês. Isto seria o pulso produzido. Quando o pulso passa pelo meio, então, observe, inicialmente esses pontos sobem, depois os pontos descem. Com isso, o pulso que estava nessa posição, ele passa para essa outra posição. Perceberam? É a onda que está andando. Os pontos do meio não estão andando. Eles estão apenas oscilando. Isto é, saem da posição e voltam para esta posição. Esta posição, então, aqui, que é a corda, nós a chamamos de posição de equilíbrio. Observe, então, que eu posso fazer vários tipos de pulsos. Eu posso fazer, por exemplo, um pulso forte, como, por exemplo, esse. Mas eu posso fazer também um pulso fraco, como, por exemplo, este. Perceberam? A corda é a mesma. O movimento que eu faço da mão é quase o mesmo. Eu posso ainda, por exemplo, fazer um pulso curto. Observe. Eu posso fazer um pulso longo. Observe o desenho agora. Em qualquer um desses, observe, a onda é exatamente a mesma. O que quer dizer isso? Que a onda não está vinculada ao tipo de pulso que eu produzo. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho uma propagação de uma onda, eu tenho oscilação dos pontos do meio. Neste primeiro caso, como nós dissemos para vocês, nas ondas transversais, o que você nota? Que a onda está se propagando assim e o ponto do meio está se propagando assim. Isto é, está oscilando assim. O que quer dizer isso? Quer dizer que, obrigatoriamente, existe um perpendicularismo entre a direção da velocidade da onda e a direção de velocidade em um instante desse pulso. Então, por isso que essa onda é chamada de onda transversal. Vamos agora apresentar as ondas longitudinais. Vamos fazer, então, uma experiência prática. Ô, Batata, me dá a mão aqui, por favor. Temos aqui uma mola de aço. Nós vamos fazer a seguinte experiência. Eu vou comprimir
um trecho dessa mola e vou soltá-lo. Observem. O que aconteceu, hein? Vou repetir a experiência. Obrigado, Batata. Vocês perceberam o que aconteceu? Vamos mostrar isso no vídeo para ver como é que fica? Observem. Então aqui está representada nessa imagem a nossa mola. Ela está inicialmente na situação de repouso. Como vocês viram, nós vamos então, primeiro, vamos apertar um pedaço dessa mola. Vamos produzir aqui uma deformação. Quando nós largamos essa deformação, o que acontece? A deformação caminha. Perceberam que interessante? A deformação caminha nesta direção horizontal. Significa que a onda está se deslocando na direção horizontal. Mas agora eu pergunto, e os pontos da mola? O que eles estão fazendo? Percebeu que eles estão oscilando também na direção horizontal? Então, na situação anterior, a onda se locomovia na direção horizontal, os pontos do meio tinham oscilação na vertical. Aqui não. Coincidem as direções de propagação da onda e também de oscilação dos pontos do meio. Essa, então, é a onda chamada de longitudinal. Vamos, então, agora ver a natureza das ondas. Nós podemos considerar as ondas de duas naturezas distintas. Primeiro, as ondas elásticas ou mecânicas. Observe, ondas elásticas ou mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para a sua propagação. Acabamos de dar exemplo para vocês. A onda que eu produzi na corda, a onda que eu produzi na mola, são ondas elásticas ou mecânicas. Vocês estão ouvindo uma onda elástica ou mecânica, o som. O som, ele necessita, para a sua propagação, de um meio material qualquer. Ao lado dessas, existem as ondas ditas eletromagnéticas. Qual é a característica básica delas? Elas não necessitam de nenhum meio material para a sua propagação. Isto é, elas podem se propagar no vácuo. As ondas eletromagnéticas também podem ser consideradas de vários tipos. Podemos citar para vocês, por exemplo, as ondas de rádio ou ondas artesianas, as ondas caloríficas, as ondas de luz, a luz visível, as ondas de ultravioleta, ondas de raio-x, são algumas das ondas eletromagnéticas. Observe, todas elas são ondas eletromagnéticas, isto é, tem uma propagação que não depende de nenhum meio material, podendo, inclusive, se propagar no vácuo. Bom, em função do tema apresentado pelo professor Noronha, que apresentou o elemento das ondas, eu como médico, engenheiro e como perito da justiça que faça esse tipo de avaliação, eu gostaria de passar para vocês realmente a aplicabilidade prática do que o professor Noronha apresentou durante a aula dele de elemento de ondas. Quando você vai medir um ruído, você pode medir de uma maneira instantânea utilizando um decibelímetro, que é o aparelho que vai medir a intensidade de ruído em decibel. Se você precisar medir não a intensidade do ruído, certo? Que seria em decibel, você precisar medir em banda de oitavas, em frequência, você tem que utilizar uma banda de oitavas, que é esse equipamento que eu vou ligar nesse outro equipamento. Se por acaso você precisa fazer uma avaliação, onde você precisa ter a modulação do ruído, você vai usar um dosímetro, que é um aparelho que te dá a dose a que você foi exposto do ruído. Como é que você faz isso? Você coloca a pessoa que você quer que seja avaliada, o dosímetro, deixa o microfone captando. E este aparelho vai fazer
efetivamente qual o nível de ruído que você ficou exposto durante aquele período de tempo que você efetivamente necessitava da avaliação. O que é importante aqui? Importante aqui é você saber que, na realidade, o ruído é avaliado logaritmicamente, não matematicamente. Se fosse matematicamente, nós diríamos, nós temos um maquinário com 80 decibéis. Se nós colocarmos um maquinário semelhante de mais 80 decibéis ao lado, o que a gente imaginaria? Se fosse matemático, que seria, a pessoa estaria exposto a 160 decibéis, o que não é a realidade. Na realidade, duas máquinas com o mesmo nível de intensidade sonora acrescenta apenas 3 decibéis. Então, o nível de 80 decibéis passa para 83. É interessante vocês verem, porque quando você olha na legislação e, de repente, a legislação te mostra qual é o limite de tolerância para ruído, ela vai dizer o seguinte: para exposição de 8 horas, o limite permitido corresponde a 85 decibéis que eu medi com este aparelho, ou que eu fiz uma dosimetria de 8 horas de exposição. Então, o limite máximo é 85. Quando eu vejo 90, o limite máximo, 90 decibéis, o limite máximo é 4 horas. Da onde que eles tiraram isso? Eles tiraram isso porque, na realidade, 90 é aproximadamente o dobro de 85 decibéis. Então, de 8 horas, a tua exposição máxima passa a ser 4 horas. Isso é para entender que tudo está integrado, a medicina, a engenharia e o direito. Ok? Vamos então agora estudar a direção de propagação. Vamos considerar 3 situações particulares. Primeiro, as ondas unidimensionais. O que acontece nas ondas unidimensionais? A direção de propagação é a da própria corda, representa uma dimensão de comprimento. E se nós tivermos uma onda bidimensional, observe que agora elas podem ter uma frente reta ou circular. E se nós tivermos uma onda de propagação tridimensional, observe, pode ser uma frente de onda plana ou esférica. Com isso daí, nós mostramos para vocês que as ondas podem ser consideradas num sistema unidimensional, num sistema bidimensional, isto é, uma superfície, como o caso da água de um lago, ou então, no caso da propagação sonora, que é o famoso R3, é uma propagação nas 3 dimensões lineares conhecidas. Vamos então agora estudar os meios não dispersivos. Observe, como sempre, a nossa situação aqui é pensar na coisa teórica. Isto é teórico. No real, nós temos que fazer sempre aquela continha de chegar. O que representa um meio não dispersivo? Seria um meio onde toda a energia da onda seria conservada, nada dela seria transformada. O que quer dizer isso? Quer dizer que se aquela mola que eu mostrei para vocês fosse, na realidade, um meio não dispersivo, produzido um pulso na sua extremidade, ele nunca mais pararia. Isso não acontece em termos reais. Obviamente, nós sabemos que existe alguma transformação de energia. Mas então, considerando a situação teórica e ideal, nós vamos estudar aqui os meios não dispersivos. Observe, todos os pulsos apresentam a mesma velocidade de propagação, admitido o meio não dispersivo. Cuidado, aqui a gente, quer dizer, todos os pulsos, a gente sempre se esquece de dizer, de mesmo tipo. Vocês vão ver uma questão de vestibular envolvendo isso. Então, lembre-se, os pulsos de mesmo tipo apresentam a mesma velocidade de propagação. Isto é, se eu pegar pulsos mecânicos, eles têm a mesma velocidade de propagação. Se eu pegar pulsos eletromagnéticos, eles terão a mesma velocidade de propagação. Então, observe
que se a gente considerar um pulso forte se propagando numa corda com uma velocidade v, se eu fizer, em vez de um pulso forte, um pulso fraco na mesma corda, eu vou ter a mesma velocidade. Por quê? Eu estou considerando isso aí basicamente um meio não dispersivo. Observe que se eu tiver a propagação de um pulso curto, eu vou ter a mesma situação. Observe no desenho, a velocidade continua exatamente a mesma. Se esse pulso fosse um pulso longo, observe, na mesma corda, eu teria a mesma velocidade de propagação. Então, admitido, pulso de mesmo tipo, quer seja elástico ou mecânico, quer seja eletromagnético, então a velocidade de propagação será considerada sempre constante em função da situação de meio não dispersivo. Vamos agora, então, começar a estudar os elementos das ondas. Primeiro elemento que nós vamos citar para vocês é o período. Ora, vocês já conhecem a ideia do período há muito tempo. O período representa o intervalo de tempo necessário à repetição de um mesmo fenômeno. Então, vamos imaginar a situação da nossa propagação transversal. Observem, eu tenho aqui então a corda, essa corda, ela está apresentando vários pulsos, constituindo a onda. Nós marcamos aqui pontos A, B, C, D, E e assim por diante. Nós chamamos o período ao intervalo de tempo do ponto A até o ponto E. Observe, a repetição de fenômeno A. E por que não de A até C? Porque o fenômeno não é o mesmo. Em A, observe, eu tenho o pulso subindo. Em C ele estaria descendo. Então A e C não é a repetição de um mesmo fenômeno, mas de A até E é a repetição. Observem, eu poderia ter também de C até G. Continua sendo a repetição do fenômeno. Então, o intervalo de tempo é o período. Observe, eu poderia ter também, em outra situação, de B até F. Continua sendo período porque o ponto B e o ponto F são a repetição do mesmo fenômeno. Então, observe, o período representa sempre o intervalo de tempo necessário à repetição de um mesmo fenômeno. Observe que ainda podemos pensar neste tempo. Observe, este tempo vai representar também o período, por quê? Porque corresponde ao intervalo de tempo necessário à repetição do mesmo fenômeno. Vamos agora ver um outro elemento, a frequência. O que representa a frequência? Também você já sabe bastante. O que é a frequência sua no colégio? Representa o número de vezes que você vai ao colégio em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se você vai 5 dias na semana ao colégio, você diz que sua frequência é de 5 vezes por semana. Então, a frequência representa sempre o número de repetições por unidade de tempo. Observe que a frequência e o período estão correlacionados. Vamos mostrar isto. Observe, o período é um n tempo, um tempo qualquer, para a repetição de um fenômeno. A frequência representa um tempo com n fenômenos. Perceberam? Um é o inverso do outro. Então, podemos dizer que a frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. Como definimos primeiro o período, então preferimos dizer a frequência é o inverso do período. Observe, então, as unidades de frequência. No SI, 1 sobre segundo, porque segundo é a unidade de tempo, como tal unidade de período. Ou, passando para cima, segundo a menos 1, ou Hertz. Esta é a unidade SI que deveria ser sempre usada,
mas nós temos outras, às vezes, mais usadas. Por exemplo, a rotação por segundo, ou RPS. No fundo, é o mesmo Hertz. Outra ainda mais usada é a rotação por minuto, ou RPM. Então, estas unidades são as unidades mais usadas em frequência. Hertz, ou RPS e a rotação por minuto. Vamos mostrar, então, mais um elemento da onda, o comprimento de onda. Vamos repetir aquele desenho já nosso conhecido? Só que agora, em vez de pensar no tempo, eu vou pensar na distância. Então, vocês se lembram, daqui até aqui, o tempo era chamado de período. A distância percorrida, nós vamos chamar de comprimento de onda. Perceberam? O comprimento de onda é a distância que a onda percorre quando o tempo decorrido é o período. No mesmo desenho, os pontos C e G representam repetição do mesmo fenômeno. Então, a distância entre esses dois pontos, nós chamamos de comprimento de onda. Estão notando que a representação é a letra grega lambda? Observe, nós podemos também pensar como a distância de B até F. Continua sendo o comprimento de onda, se for a distância. Se for o intervalo de tempo, nós chamaremos a isso então de período. Observe então, a ideia é clássica, desde que eu admita que a velocidade seja constante, eu tenho uma relação direta entre distância e tempo. Como nós estamos imaginando meios não dispersivos, o que significa isso? Significa que eu posso considerar que a distância corresponde sempre a um tempo, isto é, lambda corresponde ao período. Observe então, em função disso, que para quaisquer dois pontos que representam a repetição de um mesmo fenômeno, nós podemos, se pensarmos em tempo, considerar o período. Se pensarmos em distância, considerarmos o lambda. Agora, vamos voltar a pensar na velocidade de propagação. Como dissemos, admitida a condição de sistema ou meio não dispersivo, a velocidade é constante. O que significa isso? Significa que no meio não dispersivo, o que eu vou ter? Um movimento uniforme. Se é movimento uniforme, ΔS igual a V ΔT. Se ΔS igual a V ΔT, admitida a minha consideração anterior, isto é, que o meu ΔS é lambda, o ΔT será obrigatoriamente o período. Portanto, lambda igual V vezes T. Essa é a primeira equação básica que se usa. Vamos ver uma que tem um emprego mais comum, mais derivada dessa. Observe, então, que eu posso passar o T para o termo de cá, ficando V igual a lambda sobre T. Quem é 1 sobre T? Lembra-se? É a frequência. Se o inverso do período é a frequência, isto pode ser escrito como V igual lambda vezes F. Esta daqui tem largo uso nos exercícios nossos. Até agora, vimos as condições básicas ainda pensando apenas em termos de onda. Vamos agora pensar nos pontos do meio? Observe a elongação. O que nós chamamos de elongação? Se a gente imagina esta posição, que seria a corda, chamada posição de equilíbrio, observe que esse ponto, ele está afastado da posição de equilíbrio. Observe que este afastamento é chamado de elongação. Podemos ver, por exemplo, esse outro ponto. Perceberam? Ele está afastado da posição de equilíbrio. Esta medida chama-se a elongação. Então, a elongação é definida como o afastamento de um ponto qualquer da posição de equilíbrio da corda. Observe que se isso nós podemos considerar para elongação, se a gente pensa um pouquinho, a gente pega um ponto qualquer, o E3, a gente pega qualquer ponto da corda, mas se a gente vai pegando todos os pontos da corda, a gente chega numa amplitude. O que quer dizer isso?
quer dizer que se eu tiver a maior elongação possível, eu vou chamar a isso de amplitude. Então, define-se a amplitude como sendo a elongação máxima. Observem que ela pode estar para cá ou também pode estar para cá. Isto é, amplitude considerada positiva ou amplitude considerada negativa. Vamos agora ouvir uma enquete? Já que pensamos nos pontos do meio em função da distância em relação à chamada posição de equilíbrio, a primeira ideia que passa na cabeça da gente é que esses pontos do meio, eles têm uma velocidade. Então vamos ver a velocidade dos pontos do meio. Primeiro, vamos pensar na coisa apenas teórica. Observe, se o pulso se propaga para lá, vamos pensar nos pontos B e A. Observe, o ponto B é um ponto de frente ou de fundo do pulso? Pergunta, minha frente é esta ou é aquela? Depende como eu ande. Se eu ando sempre assim, minha frente é essa. Se eu ando sempre assim, minha frente é aquela. Então, quem vai definir a frente ou fundo de pulso vai ser a velocidade de propagação da onda. Então, se a velocidade está para lá, este ponto é um ponto de frente, esse ponto é um ponto de fundo. Observe, os pontos de frente, eles se afastam da posição de equilíbrio. Os pontos de fundo se aproximam da posição de equilíbrio. Nós não gostamos de dizer está para cima ou está para baixo. Por quê? Porque como nós consideramos o pulso assim, podemos também considerar o pulso para baixo. Então observe que nessa situação, a velocidade do ponto B está para cá, por quê? Porque obrigatoriamente, se o pulso está para lá, isto é frente. Então a frente do pulso é tal que os pontos dessa frente se afastam da posição de equilíbrio. Esses pontos, tipo ponto A, são pontos de fundo de pulso, então obrigatoriamente eles se aproximam da posição de equilíbrio. Vamos então agora observar a relação que existe entre a espessura de uma corda e a velocidade de propagação da onda. Não é dos pontos do meio. Estamos preocupados agora com a onda. Então, vamos mostrar para vocês uma experiência de laboratório. Nós colocamos aqui uma corda e penduramos nela um corpo de massa 10 kg. Nós vamos fazer aqui uma frequência. Nós vamos oscilar essa corda e vamos observar que aparece nela, então, uma onda de comprimento de onda lambda 1. Nós vamos agora pegar uma corda mais grossa e manter o mesmo peso de 10 kg. Observa-se que na corda mais grossa, feita a mesma frequência, isto é, vibrando da mesma maneira, o comprimento de onda fica menor. Observe, se o comprimento de onda ficou menor, nós podemos dizer, como V igual a lambda F, V1 é lambda 1 vezes F, V2, lambda 2 vezes F. Esse F é igual a esse. Então, se eu dividir membro a membro, vou cortar esse F, vai ficar V1 sobre V2, lambda 1 sobre lambda 2. Observe que, pelo nosso desenho, lambda 1 sobre lambda 2 é maior do que 1. Isto é, o comprimento de onda foi maior na corda mais fina. Então, o que significa isso? Significa que se esta fração é maior do que 1, esta fração, que é igual a ela, também tem que ser maior que 1. E se a fração é maior que 1, o que a gente sabe de matemática? Que o numerador é obrigatoriamente maior que o denominador. Isto é, a velocidade V1 é obrigatoriamente maior que a velocidade V2. Então, podemos concluir que a velocidade é inversamente proporcional à massa específica linear. Cuidado agora, estou falando massa específica linear. Vamos ver então agora a relação entre a força tensor e velocidade. Vamos repetir a experiência anterior, só que agora
com uma ligeira modificação. Eu peguei outra vez uma corda e coloquei agora um peso de um corpo que tem massa 30 kg. Ele vai exercer uma tração, uma força tensora. Observe-se que, feita a frequência F, aparece o comprimento de onda lambda 1. Agora, eu vou pegar a mesma corda, não é uma corda mais grossa, só que em vez de usar um corpo de massa 30, eu vou usar um corpo de massa 10. O que eu observo? Que o comprimento de onda diminui para a mesma frequência produzida. Outra vez, o que eu posso considerar? Se V igual a lambda vezes F, obrigatoriamente V1 igual a lambda 1 vezes F, V2 será igual a lambda 2 vezes F, dividindo-se membro a membro, vai desaparecer o F, ficando então V1 sobre V2, lambda 1 sobre lambda 2. Como a experiência me mostrou que lambda 1 sobre lambda 2 é maior que 1, isto é, lambda 1 é maior que lambda 2, implica V1 obrigatoriamente maior que V2. O que quer dizer isso? Que se V1 é maior que V2, obrigatoriamente a velocidade é proporcional à força tensora. Na realidade, quando nós fazemos isso em termos matemáticos, nós descobrimos que existe uma ligeira diferença aí. Na realidade, a velocidade, ela é proporcional à raiz quadrada da força tensora e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa específica linear. Observe, vamos chamar a atenção mais uma vez de vocês. Massa específica linear é a relação entre a massa e o comprimento. Você se lembra, massa específica é massa sobre volume. Então, se a massa específica é massa sobre volume, nós podemos dizer que o volume é a área vezes comprimento, imaginando que uma corda é um cilindro. Então, observe, é a área do cilindro vezes o seu comprimento. Isto é, a massa específica linear representa, passando-se esta área para cá, o produto da massa específica de que é feita a corda, vezes a área, a espessura, a grossura, a área que tem esse cilindro que representa a corda. Então, cuidado, a massa específica linear não é a mesma coisa que a massa específica volumétrica. Ela representa a relação massa por comprimento. Então, agora, pensem comigo, se eu tiver o mesmo material, uma corda de um determinado comprimento, a outra corda de mesmo comprimento com mais massa, significa que essa segunda corda será obrigatoriamente mais espessa do que a primeira. Vamos então agora às dicas de hoje? Lembre-se, na grande maioria, 99,9% dos exercícios, você vai trabalhar sempre com meio não dispersivo. Então vamos considerar sempre a velocidade de propagação da onda praticamente constante. Na aula de hoje, falamos sobre elementos das ondas. Primeiro, lembre-se, meio não dispersivo é o meio onde a velocidade é considerada constante. Cuidado, os elementos das ondas são importantíssimos para que você se lembre sempre que comprimento de onda, período, estão vinculados diretamente à mesma ideia. Uma é distância, outra é tempo, mas corresponde a pontos que vibram com a mesma situação, isto é, são repetições do mesmo fenômeno. Bons estudos!